você é um grande herói, né? Eu sou um fã do profissional que conduz a nossa economia, que é tão importante para a nossa economia. E você, como profissional do volante, da estrada, você tem uma responsabilidade social muito grande ao ligar seu caminhão e iniciar sua jornada, iniciar sua viagem, né? Tá funcionando aqui, tá funcionando aí? Isso significa que estamos entrando no ar com mais um episódio do Cooperativa de Seguro Cast, né? Esse que diretamente dos estúdios Philips acolhe vocês, sejam muito bem-vindos. O primeiro e único, até onde a gente sabe, que trata desses assuntos, né? De cooperativismo, proteção patrimonial, seguro ou cooperativismo de seguros. E discute, né, o presente e o futuro do cooperativismo de seguros no Brasil. Sou Mário Arcanjo, seu host, e é uma satisfação, né, um privilégio estar com vocês mais uma vez. E já te convido a seguir o nosso canal, deixar seu like, seu comentário. Isso faz com que o nosso conteúdo chegue mais longe, né, com que aquilo que nós estamos compartilhando com os nossos convidados, com conhecimento, informação, chegue mais longe, mais pessoas possam beber desse informativo, dessa experiência que nós compartilhamos aqui. Muito bem, aqui a gente conversa com líderes, especialistas e profissionais que estão ajudando a construir esse novo momento do cooperativismo brasileiro. Hoje, vamos lá, o transporte, né? Falando sobre o transporte, é um dos pilares da economia brasileira. E todos os dias, milhões e milhões de toneladas de mercadoria cruzam o país, movimentando negócios, conectando pessoas e impulsionando o desenvolvimento. Mas, junto com essa operação, existe um desafio permanente: gerenciar riscos de forma inteligente. E hoje nós vamos falar muito sobre isso, tá? Gerenciar risco não significa apenas ter um seguro. Tem todo um ciclo e o nosso convidado vai falar muito bem, com muita experiência sobre isso. Em um cenário cada vez mais tecnológico, regulado e competitivo, a gestão de riscos deixou de ser apenas uma questão operacional e passou a ser uma vantagem estratégica. Ao mesmo tempo, o mercado de seguros vive um momento histórico com a consolidação das cooperativas de seguro, abrindo novas oportunidades para transportadores, cooperativas, corretores e para todo o ecossistema. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nosso convidado é o fundador da Unity Corretora, um profissional com uma trajetória construída dentro da gestão de riscos para o transporte. Ao longo da carreira, atuou em empresas reconhecidas do setor, como a OpenTech e a Zatar Seguros, desenvolvendo uma sólida experiência em gerenciamento de riscos, seguros para transportadoras e estruturação de soluções voltadas para a proteção da operação logística. Posteriormente, decidiu dar um salto e empreender e fundou a própria corretora, a Unity Business, consolidando uma atuação técnica e consultiva, especialmente por meio de parcerias estratégicas com cooperativas de transporte e operadoras logísticos. Sua experiência permite enxergar o mercado sob diferentes perspectivas: a do gerenciamento de riscos, da corretagem, do empreendedorismo e da construção de soluções para um setor que está em constante transformação. Cristiano Oliveira, depois dessa imensa introdução, mas seu currículo pede uma imensa introdução, é um prazer, uma satisfação receber você aqui no Cooperativo de Seguro Cast. Seja muito bem-vindo. Seus cumprimentos iniciais aí. Olá, pessoal. Muito bom dia, Mário. Muito bom dia. Mandar um abraço para o meu amigo Eduardo Dada, né, da Unicoper. E quando fala, na verdade, nesse mercado, para mim ele é referência, né, a pessoa do Dada, né, a integridade da pessoa do Dada. Né, então, por isso que eu estou aqui, né, aceitando esse convite para falarmos sobre cooperativismo. Eu sou fã do cooperativismo, porque quem coopera cresce, na verdade. Né? Então, não tem como fugir disso. Temos grandes exemplos de grandes empresas que acabaram vivem se unindo para cooperar entre elas, né? Mesmo às vezes Sim. concorrentes, para que o mercado tenha boas soluções nesse sentido.
Então é uma satisfação muito grande podermos estar aqui e compartilharmos um pouco do nosso conhecimento, nossa trajetória e tudo que nós acreditamos quando falamos em todo esse contexto que é não só a proteção, né, de veículos, seja lá como for, né, mas tudo que precisa estar envolvido até chegar na questão da proteção através de um seguro, através de uma cooperativa de proteção, enfim, né? Então é sobre isso que nós viemos abordar e são essas estratégias que nós orientamos os nossos clientes a utilizarem para proteger o seu patrimônio, né, seus bens seguráveis e também toda a questão da responsabilidade civil, né, e responsabilidade civil direta e solidária quando envolve esse tema. Legal. Interessante você falar do Eduardo, né? O Eduardo é sempre mencionado porque não podia ser diferente. O Eduardo que é o presidente, né, da cooperativa Unicoper, mas que tem na alma essa vocação aí de trabalhar pelas outras cooperativas e desde que começou o movimento da regulação, da lei, o Eduardo, né, tem provocado, fomentado as cooperativas para que busquem a regulação, né, junto a outras cooperativas, fundou a Central Uniseg, né, o Sistema Uniseg de Cooperativas de Seguro, que trabalha para que as cooperativas consigam essa regulação, essa transparência, essa governança, esse ok da SUSEP para atuar nesse novo mercado. E o Eduardo também, que lá, né, junto com o Igor, lá, trabalharam a essência desse podcast. Bacana. Que tem trazido não só pessoas que trabalham no ramo de seguros, mas que também trabalham com proteção patrimonial, que advogam na área. Enfim, o objetivo aqui desse podcast é realmente esclarecer, é levar uma informação adequada. Você sabe que todos os mercados têm muitas informações cruzadas, tem muitos mitos, né? E a nossa missão aqui é de uma forma descontraída, de uma forma que entretenha também o nosso telespectador, enfim, os nossos amigos que acompanham, né? Para que eles tenham uma informação adequada. E muitas pessoas que estão interessadas no mercado, interessadas no seguro, interessadas naquilo que você vai trazer para nós hoje sobre um ciclo todo, né? Que envolve a proteção e tudo mais, uma cultura, né? E o Eduardo Dada, um abraço para ele, né? Por todo esse envolvimento e por essa disposição, né, em trabalhar por aquilo que é um bem para as cooperativas, mas para os cooperados. E é um bem para a região, é um bem para o país e tudo mais. O país, na verdade, né? Isso. Cristiano, vamos lá para as nossas perguntas, fique à vontade. Obrigado. E lembrando você que está nos acompanhando, pode mandar sua pergunta. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui como que escapou aqui o carreteiro? Como é que é o nome daquilo? GC. Gerador de caracteres. Colocando aí as informações do Cristiano, rede social. O Cristiano que também apresenta um podcast. Fala um pouquinho do podcast rapidamente para nós aí. Nós temos... quando eu completei 50 anos, há 2 anos atrás, eu tinha o desejo de escrever um livro, né? E aí a minha filha, Gabriele, ela disse, pai, por que escrever um livro, né? Infelizmente, o brasileiro não gosta muito de ler, né? O que o pai acha de nós criarmos um podcast da Unity, né? E falar sobre toda a sua experiência e tal. E aí eu disse, pô, filha, legal, vamos falar, vamos pensar nisso. Criamos o podcast e ela mesma batizou, né? Que foi, o nome hoje é UnityCast, o risco do sucesso, onde nós recebemos amigos, clientes, diretores de seguradoras e por aí vai, né? Contando suas histórias, né? No empreendedorismo, como empresário, seus desafios e também falando sobre riscos, né? Trazendo algumas mensagens, trazendo alguns exemplos claros, né? De situações pelas quais eles passaram e que foi necessário não só a questão da cobertura securitária, mas a questão de gestão de crise, cultura de prevenção. Então, nós abordamos tudo isso dentro do UnityCast, o risco do sucesso. Parabéns para sua filha, como que é o nome dela? Gabriele. Gabriele, muito criativa. Primeiro a ideia de transformar esse livro em um podcast, né? É isso aí. Cada capítulo, né? É isso aí. E o nome também resume... Tudo a ver, né? De uma forma perfeita. Muita criatividade, sim. Excelente. Cristiano, quando a gente fala em seguro para transporte, muitas pessoas imaginam apenas a pólice protegendo uma carga. Mas quem vive esse mercado sabe que existe um universo muito maior envolvendo prevenção, tecnologia, monitoramento, processos, inteligência operacional.
Afinal, muitas vezes o melhor sinistro é aquele que nunca acontece. Que nunca acontece, perfeito. Você começou sua carreira justamente dentro desse ambiente. Como essa experiência moldou a forma como você enxerga hoje a gestão de riscos? Assim, Mário, é tão importante esse universo da gestão de riscos, da prevenção, né, que tudo que eu faço na minha vida, o tema prevenção está sempre envolvido. Nós, como Unity, né, e eu desde quando era sócio de outras corretoras, de outra corretora, eu sempre trabalhei muito nesse sentido. E nós desenvolvemos, é tão importante para a Unity, que nós desenvolvemos uma metodologia que ela deve ser aplicada, inclusive por nós, como pessoas físicas, né, para minimizar os nossos riscos, né, para não precisar chegar ao ponto de utilizar uma das estratégias de proteção, que é a apólice de seguros. Então, o que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos o ciclo do risco, que é uma metodologia patenteada pela Unity e que é muito similar ao PDCA, né? Programa de gestão, né? Que é, em primeiro lugar, o diagnóstico de risco, onde nós vamos estudar, analisar toda a operação do cliente e mostrar para ele, de forma muito didática, muito clara, quais são as exposições aos mais variados riscos que a operação dele oferece, né? E aí, Posso te interromper Pode, aqui? claro. Sobre o diagnóstico. Nesse momento, o cliente lá que te contratou às vezes se assusta porque ele não tem noção do perigo e tal, de como que é isso, esse momento. Ele se assusta e ele fica ele sempre traz aquela frase, né? Eu contrato seguro, então eu tenho seguro para tudo. Né? Essa frase é um indicador de que ele tem problema. Sim, né? sim. Eu contrato seguro, eu estou amparado em qualquer risco, e não é assim que funciona. Exatamente. Né? Então, assim, a primeira etapa, que é o diagnóstico de risco, ela nos permite mostrarmos ao cliente, né, onde ele está exposto. Né? E muitas vezes, né, ano passado, 2025, nós aplicamos perto de 700 processos de diagnóstico. Realizamos 700 processos de diagnóstico, né? Nos mais variados segmentos, nas mais variadas empresas. Posso te dizer tranquilamente que em 95% ou mais das análises de risco, dos diagnósticos de risco que nós fizemos, que a estratégia do cliente, as apólices emitidas, estavam incompatíveis com o risco que o cliente corre, com o risco que o cliente está exposto. E o cliente achando que está cobertura total de tudo. E o cliente que paga, na verdade, que não conhece de seguro, ele não tem obrigação de conhecer de seguro, né? Uhum. Mas ele realmente estava exposto a riscos com severidade, que são aqueles riscos com risco de perdas maiores, valores maiores envolvidos, danos corporais a terceiros, que envolve morte de terceiros, envolve invalidez, que a operação dele pode vir a causar a terceiros, danos ambientais, toda a questão de responsabilidade civil, direta e solidária. Né? Então, a gente percebe nesse processo de diagnóstico que o cliente ele está muito desamparado, principalmente com conhecimento. Né? E aí começa, na verdade, a experiência do cliente dentro do processo da Unity através do ciclo do risco. Né? Que o primeiro passo é o diagnóstico. E ali, realmente, tem clientes que ficam assustados, né? Tem muitos clientes que acabam contratando seguro com instituições financeiras, com bancos. Né? E aí a situação é muito pior, né, porque acaba contratando apólices de responsabilidade civil, apólices de seguro empresarial, seguro patrimonial, né, com uma série de excludentes, né, e que seriam necessárias essas coberturas dentro da operação dele. E ele só vai saber que não tem cobertura da pior forma, quando ocorrer um sinistro. Quando ele precisa. Quando ele precisar. Né? E aí ele não vai ter esse respaldo através do contrato de seguros. Então, isso infelizmente é muito comum nos processos de diagnóstico, o nosso time buscar essas informações, aplicar o diagnóstico de risco e acabar encontrando gaps importantes. E assim, eu sempre brinco, né Mário, com o cliente, né? O fulano, eu acredito, digamos que você seja um cliente, ô Mário, pelo que nós vimos aqui, eu entendo que na sua operação você deveria ter um KNAI de seguradora na sua operação, porque você que contrata seguro achando que tem cobertura, você não tem as principais coberturas que você precisa, né? E você hoje está bancando o seu risco com o seu próprio patrimônio. Né? Se ocorrer alguma situação, né,
você, Mário, como contratante de seguro, corre o risco de responder com o seu próprio patrimônio. Então, coloca um KNAI de seguradora no seu business aí, que esse é o caminho. E a gente brinca, na verdade, com o cliente, mas isso é uma situação muito séria e muito grave, na verdade, né? Então, isso, infelizmente, é a coisa mais comum que nós encontramos na grande maioria, em 95% ou mais dos processos de diagnósticos que nós realizamos. Perfeito. E você passou por empresas que são referência em gerenciamento de risco para transporte. Isso significa conviver diariamente com transportadores, embarcadores, seguradoras e corretores, entendendo onde realmente acontecem as perdas financeiras. Quais foram os principais aprendizados dessa fase da sua carreira que você leva até hoje? Ali foi, eu posso falar especificamente com muito carinho da OpenTech, né, que eu fui o primeiro funcionário da OpenTech, né, funcionário número 1 da OpenTech, e tenho muito orgulho disso. E sendo funcionário número 1 de uma gerenciadora de risco que hoje faz parte da NSTech, né, que acabou comprando várias outras gerenciadoras de risco, inclusive a OpenTech, eu tive a oportunidade de me desenvolver, né, e por quê? Porque quando eu comecei na OpenTech, eu fazia cadastro de motorista, né, eu fazia treinamento de motorista, eu fazia homologação de pontos de apoio, eu era inspetor de rotas, eu treinava motorista, né? Então, assim, todo o ciclo, na verdade, né, e que não tinha nada pronto naquela época, nós tínhamos que desenvolver todas as soluções, a parte didática de treinar motoristas e tal. Fiz algumas viagens, né, não dirigindo o caminhão, né, porque eu não tenho, mas acompanhando o motorista, inclusive à noite, né, para ter conhecimento de causa, de como que é a vida desse profissional extremamente importante para a nossa economia. Né? E ali eu aprendi muito com esse profissional, aprendi muito com todo esse contexto, né? Contribuindo, dando a minha parte de contribuição com todo o time da OpenTech na época, que acabava colocando no ar as operações, né? Implantando as operações que nós, que éramos também da área comercial, também vendia os serviços da OpenTech, né? Acabávamos, na verdade, tendo essa oportunidade de conhecimento operacional, de vivência operacional, que é quase um doutorado, na verdade, né? Que não existe faculdade, não existe MBA que forneça uma didática tão grande quanto nós, que começamos na OpenTech, tivemos no sentido de participar do desenvolvimento do business, de toda a tecnologia, né? Ouvir o cliente, né? e trazer as soluções para dentro de casa para transformá-las, na verdade, em tecnologia e devolver para o mercado para, inicialmente, utilizá-las com prevenção, né? E foi evoluindo para a questão logística, né? Então, nós participamos disso tudo. Então, essa experiência que nós vivemos, que nós vivenciamos no dia a dia, né? Indo para campo, né? Subindo no caminhão, homologando rotas, né? Nós realmente utilizamos até hoje com conhecimento de causa, e hoje nós conseguimos oferecer aos nossos clientes várias soluções em função desse conhecimento e também treinar o nosso time, né? Então, como eu gosto muito de transmitir conhecimento, né? Porque eu sempre digo, né, a melhor forma de nós ficarmos marcados na mente e no coração das pessoas é transmitindo o nosso conhecimento. Isso é uma estratégia de legado muito bonita, né? Então, nós temos essa obrigação, né? O universo traz para nós esse conhecimento, né? E nós precisamos devolver para o universo todo esse conhecimento que não é nosso, né? Sim. É Deus que nos deu as oportunidades de estarmos na linha de frente, de termos um pouco mais de atitude, no sentido de buscar informação, para podermos também nos tornarmos professores, mentores, conselheiros de empresas e por aí vai, para que nós possamos contribuir com o mercado. É muito interessante, porque algumas coisas têm preço, outras têm valor, né? É isso aí. E essa é uma das coisas que tem valor, tem um valor né? imensurável. E, assim, em resumo, né, ainda dentro dessa questão, você diria que o maior desafio, que também pode ter sido a maior realização, é o fato de não ter para onde buscar. Ou você tem que entender ali e criar a metodologia, criar a comunicação, criar a cultura. E esse maior desafio também foi a realização, porque
ajudou com que vocês abrissem o mercado e também pudessem oferecer? Você acredita que é assim? Eu acredito com toda certeza, né? E o advento da OpenTech, a minha passagem, né, na minha vida profissional, né, pela OpenTech foi fundamental nisso, né? E o que nós fizemos, né, e o que nós geramos, na verdade, de solução para o mercado, acabou consolidando, né, grandes operações, né, tanto na questão de prevenção à situação de acidentes de trânsito, prevenção no sentido, na questão de roubo de cargas, né? Então nós realmente contribuímos muito, na verdade, com todo esse processo, com todo esse desenvolvimento, com todo esse mercado, na verdade. A OpenTech foi a primeira gerenciadora de risco do Brasil a desenvolver uma tecnologia que acabou equiparando, né, todas as marcas de rastreadores que existiam, né? Então, o nosso operador, a nossa central, não utilizava o software. Desde o início, nós não utilizávamos o software do fornecedor de tecnologia embarcada, né? Nós desenvolvemos, na verdade, um software chamado Rastrear, que recebia as informações, nós parametrizávamos as regras e tudo que fugia à regra, né, desvio de rota, parada indevida, perda de sinal, excesso de velocidade, tudo isso o operador recebia os alertas e ele tratava, na verdade, os alertas de acordo com a informação, de acordo com o procedimento padrão, né, de cada alerta desse, né? E o próprio software, de acordo com a prioridade, com o histórico, com os indicadores, ele ia priorizando, né? Tipo, o botão de pânico tinha prioridade máxima, né? Perda de sinal também tinha uma grande prioridade, porque as quadrilhas, quando vão roubar um veículo ou uma carga, a primeira coisa que elas fazem é tentar violar a tecnologia embarcada, né? Então, a perda de sinal, uma parada indevida, né? Tudo isso era tratado de uma forma muito prioritária. E o próprio software, na verdade, que subia, na verdade, para o operador, né? Dava essa inteligência para o operador para que ele atuasse na exceção. E aí o índice de assertividade da OpenTech era muito grande, tanto é que hoje ela é reconhecida nacional e internacionalmente. Eu tenho orgulho de ter contribuído com uma partezinha, na verdade, com todo o time fantástico que ainda hoje está lá na Inestec, e é motivo de orgulho, na verdade, a gente ter passado por tudo isso. Legado, né? Legado, como você exatamente. Disse. Legal. Agora me ocorreu uma coisa muito corriqueira, agora falando assim nessa relação que você conheceu bastante, a questão do motorista. Vou colocar aqui um exemplo. Olhando os dois lados, né? O motorista de caminhão, que ele é um antigo, digamos assim, já tem muita experiência e tal, começou bem antes da tecnologia e tal, e sabe se virar, e de repente vem uma tecnologia, algumas regras que tem que dizer para ele assim, ei, você fez uma parada aí, ei, você desviou da rota, né? Porque ele tinha, ao mesmo tempo que ele tinha esse conhecimento, essa experiência, e foi conquistando seu espaço dentro da transportadora, por exemplo, ele também foi adquirindo algumas liberdades, né? Perfeito. E aí, de repente, começa a vir a ligação da transportadora, o senhor tem que voltar para a rota, o caminhão não pode ficar parado aí. E eles alguns encaram isso como uma ofensa. Mas, na verdade, não é uma desconfiança com o motorista, é um seguro. É uma segurança para a transportadora, para a carga, para o caminhão e para ele também. Né? Teve que lidar muito com isso? Percebeu muito isso nessa transição? Tivemos que lidar muito com isso e ainda hoje existem muitas resistências, né? Existe, em algumas situações, alguns embates, né? Porque também precisa ter um equilíbrio, na verdade, né? O mercado segurador, ele foi evoluindo, na verdade, o nível de exigência, né? Então, desde o início da OpenTech, há 25 anos atrás, né, para você conseguir emitir uma apólice de seguro de cargas, precisava ter, por exigência do mercado segurador, um plano de gerenciamento de risco, né? E aí esse plano de gerenciamento de risco exigia e ainda exige, né, toda a questão de cumprimento de procedimentos, né? E o motorista, por sua vez, do outro lado, já tinha, na verdade, e aí eu acompanhei isso, lá tem um café que eu gosto, lá tem uma chuleta que eu gosto de comer e tudo mais, lá tem uma chuleta com polenta, eu gosto de abastecer lá.
Sou acostumado a parar aqui para dormir em tal Exatamente, lugar, né? Então, assim, ele já tinha, ele já tinha, na verdade, os procedimentos e as preferências dele, né? Que ao longo dos tempos, né, ele foi quase que obrigado, na verdade, a rever isso, né? A ressignificar isso, né? E o motorista que mais rápido, os motoristas que mais rápido entenderam isso, né? São aqueles motoristas hoje que são mosca branca, né? Embora, quando a gente fala em motorista de caminhão, está cada vez mais difícil, na verdade, para o transportador, né, contar com motoristas, né, especialistas, com bons motoristas para conduzirem seus veículos, né? Porque hoje os filhos dos motoristas, a grande maioria, não quer mais ser motorista de caminhão, né? Então, assim, isso acaba gerando para o mercado um problema, um desafio, na verdade, muito grande, que é essa mão de obra, a falta dessa mão de obra, que é extremamente importante. Mas, realmente, sim, voltando à pergunta, nós enfrentamos bastante desafios, né, para encontrarmos um equilíbrio, na verdade, né, de motoristas cumprirem todo esse aparato de regras e exigências do mercado segurador, né? Então, assim, tem uma série de situações de bloqueio de veículo, né? Bloquearam o veículo, às vezes não é nem a central que mandava o comando, né? O próprio sistema de rastreamento ele tem as respostas automáticas de acordo com a configuração de segurança, o nível de segurança que é configurado nos caminhões. Então, qualquer situação que o motorista vinha a fugir das regras, o veículo era automaticamente bloqueado e também acionava a sirene enfim, então realmente era e continua sendo, na verdade, um desafio. Né? Um cabo de guerra, na verdade, essa situação dos motoristas, né, cumprirem as regras, e a gente entende o lado deles também, né? Mas isso também é para a segurança deles. Isso acaba interferindo de forma positiva no quesito segurança do motorista, né? Então dessa forma, são esses desafios, e aí, na verdade, o diálogo evidenciar através de fatos, né, que ocorreram, né, de assaltos, de acidentes, enfim, de que quanto melhor, quanto mais rápido ele se adaptar a essas regras, né, melhor vai ser a condição dele trabalhar, na verdade, com segurança. Então, esse é o grande objetivo de todo esse aparato do mercado segurador, do mercado de gerenciamento de risco, né, em proporcionar maior segurança aos motoristas. Legal. Agora eu tô com Odisseia na cabeça, que eu acabei de assistir. Odisseia, não estou fazendo merchan nem nada, mas, enfim, a Odisseia trouxe uma frase que já é uma frase antiga, mas ela ficou latente na minha memória lá, porque tem um momento lá que um personagem fala do salto de fé, que o personagem principal sabia o que ele precisava fazer, mas ainda não tinha tomado decisão. Alguém chegou para ele e falou: você precisa dar um salto na fé, precisa dar um passo. E isso é natural nos empreendedores, né? E aí a pergunta está aqui. Nesse caso, você estava no mercado, né? Trabalhava, prestava serviço, tudo mais, dentro de empresas. E em algum momento você sentiu que estava na hora de você dar um salto, né? Um passo na fé, para empreender, para se tornar um empreendedor. Né? Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre isso, né? De deixar uma empresa estruturada, deixar ali uma carreira, né, onde você já estava consolidado, né, para abrir o seu próprio negócio, né, o seu empreendimento, e as diferenças que você passou a encontrar a partir disso. Assim, mano, isso traz uma evidência de coragem muito grande, né, da minha parte, porque na época eu estava na OpenTech, estava muito bem na OpenTech, e tinha uma remuneração, contando com comissões e a remuneração fixa, que já na época, 15 anos atrás, quando eu saí desse mercado para vir para o mercado de empreendedorismo, né, vim para a carreira de empreendedorismo, já era, na verdade, uma remuneração respeitável. Né? Sim. Então, muitos saem de sua zona de conforto, mas com ofertas melhores, astronômicas, né? E na época eu tinha ofertas bacanas até, né, de grandes corretoras de seguros, enfim, multinacionais. Mas o que eu decidi fazer? Eu decidi empreender, eu decidi criar o meu legado, eu decidi criar o meu filho, na verdade, que era a Unity, né, desde então. Então, o que nós fizemos? Eu saí dessa jornada e saí recebendo zero. Eu saí de uma remuneração garantida, com um conforto gigante, carro da empresa, plano de saúde, tudo que
qualquer profissional, né, almeja, né? E eu decidi fazer um salto de bungee jump, né, sem saber o que encontraria no dia a dia, né, na minha carreira, né? E foi o que eu fiz, né? Eu saí, deixei a carreira da OpenTech e tive a coragem, né, de vir para o mercado de empreendedorismo no segmento de seguros. Por quê? Porque eu tinha uma ideia, eu tinha um sonho, né? Eu já tinha, na época, não tinha ainda a clareza que eu tenho hoje, mas na época eu já tinha a questão do ciclo do risco, eu já praticava a questão do ciclo do risco dentro dos clientes que eu atendia pela OpenTech, né? Então, assim, mas foi muito corajoso da minha parte e poucos seriam loucos, né? Poucos teriam a coragem que eu tive na época de sair do certo, trocar o certo pelo duvidoso, né? Ou pelo, cara, sem noção nenhuma, né? Ainda mais que no Brasil é difícil empreender, muito difícil, né? Um desafio diário. Meu sogro me chamando de louco, meu pai me chamando de louco, meus cunhados dizendo, cara, tu precisa de tratamento, precisa tomar remédio, tu tem tudo, né? E tu tá saindo para não ter nada. Eu disse, não, tô saindo para realizar o meu sonho e realmente o meu sonho deu certo. Por quê? Porque eu acreditei, né? Eu tinha o plano A, que era o meu sonho, que era a Unity, e tinha o plano B. E o plano B era fazer o plano A dar certo. Não tinha outra alternativa, né? Não tinha outro caminho, eu estava decidido, né? Então, hoje muitos jovens, na verdade, e até executivos do mercado, do mercado como um todo, né? Me procuram, né, para pedir conselhos. E, Cris, o que tu fez e tal? E a gente orienta, cara, se tu tem um sonho, lute por ele, acredite nele, acredite em você, né? E eu tive o apoio incondicional da minha esposa, né, da Andréia. A Gabriele era bebezinha na época, então nós tínhamos todo o compromisso financeiro dentro de casa e eu não podia errar, né? Mas eu não tinha certeza do que aconteceria. Eu tinha certeza da minha força de vontade, né? E foi o que eu fiz, né? Eu acreditei no meu sonho, né? E assim, eu tinha uma expectativa que todos têm, né? Quando a gente abre um negócio, quando a gente vai empreender, independente do tipo de empreendimento, né? Pô, eu vou empreender, meus primeiros clientes serão meus amigos, minha família. Cara, esquece, né? Esse pessoal, quanto mais próximo está de você, menos acredita em você, né? Mesmo que você tenha um sobrenome, eu tinha um sobrenome na época, Cristiano da OpenTech. Então, eu atendia algumas das maiores contas da OpenTech. Então, eu imaginava, pô, quando eu abri a minha corretora de seguros, esse pessoal vem todo junto, né? Porque eu já sou fornecedor deles, eles conhecem a minha forma de atuar. Só que não, eu tinha um sobrenome, Cristiano da OpenTech. E eu levei 6 meses depois que eu abri o CNPJ da Unity, eu levei 6 meses para cair na real e entender que quanto mais próximo estava o cliente que eu achava que viria comigo, né? Parente, amigo, cliente que eu já atendia, né? Mais distante eles ficavam, né? Então, o que eu fiz? Qual foi a virada da chave? Quando eu decidi que eu realmente tinha que começar a prospectar os clientes, a contar a minha história, a criar o meu filho, que era a Unity, que daí o negócio começou a andar, né? Quando eu comecei a prospectar clientes que não me conheciam, que não conheciam a minha jornada. Aí sim, eu comecei a conseguir ter sucesso. E um tempo depois que eu digo é o seguinte, a partir do segundo, terceiro ano de jornada, é que alguns desses clientes lá atrás, que eu achava que viriam comigo e não vieram, mas eu precisei validar o meu novo projeto para que eles estivessem comigo. Então, assim, é um conselho que eu dou para todo empreendedor. Não espere, né? Não conte. Quem tem o sonho de empreender, não conte de forma alguma que seus primeiros clientes serão as pessoas mais próximas de você, porque isso não vai acontecer, né? É muito mais fácil um cliente se tornar seu amigo do que um amigo se tornar seu cliente, né? Mas isso é uma realidade que todo mundo passa. Isso é uma provação, é um desafio, né? Isso torna, na verdade, o sucesso, né? A vitória, na verdade, é muito mais prazerosa, né? E aí você acaba tendo histórias para contar, na verdade, né? E depois que você dá o passo, imagino que tenha acontecido com você, aí você vai entender o porquê, né? Porque não era só um sonho particular, porque eu imagino quantas pessoas, instituições, empresas, quantas pessoas foram impactadas pela sua decisão de começar com a Unity e o quanto que a Unity transformou a realidade de muitas e muitas pessoas. É isso aí. Olha,
Fala. Aproveitando esse assunto, eu tenho uma perguntinha para o Cristiano. Esse é o carreteiro, tá? Ok, vamos Nós lá. temos o Cristiano, carreteiro carreteiro aqui. aqui. Tudo bem, carreteiro? Tudo bem? Ô, Cristiano, Só um pouquinho, desculpa te interromper. Bang jump, para você que não sabe, carreteiro, porque ele sempre fica perdido com esses termos. Bang jump existe um equipamento profissional manipulado por profissionais para pessoas que querem se aventurar, tipo, se amarram ali, tipo no elástico, teoricamente, e se jogam, se lançam no ar. Só confiando no Tem que colocar o equipamento. Segurando. Mas é um salto. Então tem que ter coragem para ter o salto e confiar naquilo. Tá explicado o bang jump. Vamos lá. Tá certo. Cristiano, você construiu uma longa carreira no mercado tradicional de seguros e conhece profundamente essa lógica. Agora a gente está vendo nascer um novo ramo, né, que é o cooperativismo de seguros. Se você tivesse que aconselhar uma seguradora tradicional hoje, falando como seguradoras tradicionais agora, o nosso público também, dessa área também assiste a gente, qual seria o principal aprendizado que eles deveriam tirar desse modelo cooperativista que está nascendo? Na verdade, eu sempre fui fã do cooperativismo. Então, assim, quem coopera cresce, né? Então, assim, nós precisamos unir forças para atender melhor o mercado, para trazer soluções compatíveis com o que o mercado precisa comprar, para proteger os seus patrimônios. Então, assim, eu entendo que esse desejo das cooperativas de seguros, né, devidamente organizadas, com toda a organização, com um modelo que é a Unicoper do Dada, né? A Unicoper é uma referência para nós quando fala, para mim, pessoa física, né? Quando fala em cooperativas de seguros, né? Então eu entendo que tudo que a Unicoper ela se preocupa em atender como experiência ao cooperado dela, né? Eu entendo que o mercado segurador também poderia se balizar, na verdade, no sentido de oferecer essa experiência cada vez mais, né, para o segurado, né? Então eu entendo que nesse sentido, né, eu entendo que o mercado como um todo ganharia e muito nesse tipo de situação. Excelente pergunta, viu, carreteiro? E falando nisso, né, tá melhorando o nível aí, Philips, tá melhorando. Vamos lá, para ver como o nosso programa aqui ele é educativo, né, instrutivo. Falando assim, falamos do cooperativismo seguro, né, essa oportunidade que está acontecendo, mas você tem uma proximidade com o cooperativismo de transporte, né? Sim. E assim, na sua percepção, que você conhece também as transportadoras convencionais e as cooperativas de transporte. Na sua experiência, o que você pode dizer sobre similaridades, diferenças, vantagens, desvantagens entre essas duas situações? Nós temos alguns clientes, grandes clientes, né? Temos um deles que é uma das maiores cooperativas de transportes do Brasil, né? E a questão da organização, todas as empresas de transporte, e um detalhe, eu também ministrei aula para o segmento de transporte. Eu fui professor no curso de MBA que foi lançado pela FETRANSESC, em parceria com a Católica, e eu ministrei aula para mais de 800 empresários do segmento de transportes, e ali tinham muitas cooperativas, né, tinham muitos executivos de cooperativas que também foram nossos acadêmicos, nossos alunos, né? E aí ali eu tenho vários exemplos, na verdade, da questão de gestão, tanto das cooperativas quanto de empresas de transportes que não são cooperativas, são empresas de transportes normais, na verdade, né? Sim. Então, assim, a questão da gestão, a questão da governança, né, da organização dessas empresas, né, tanto na prática do custo de frete, cobrança do frete lá na ponta, na prática de gestão de riscos, né, existem muitas cooperativas, né, de transportes que estão muito melhores estruturadas nesses quesitos, né, do que empresas de transporte convencionais, né? E também existe o oposto, existem muitas empresas de transportes que estão muito melhor estruturadas, né, em todos esses quesitos que eu comentei, comparado com cooperativas. Assim, eu sempre vou ser muito fã da questão da gestão.
né? Por isso que eu falo, eu tenho minhas referências, quando se fala em gestão de transportes, né? Para empresas que têm frota própria, para empresas que operam com agregados, com autônomos, eu tenho minhas referências no Brasil de empresas de transportes que realmente fazem a diferença e têm resultado na última linha, né? E quando a gente fala de resultado na última linha, não é só o resultado financeiro, é baixa sinistralidade com relação à experiência referente a roubo de cargas, a acidentes, né? Uma responsabilidade social muito grande, né, no tocante a controle de velocidade, a minimizar riscos de acidentes, né? E quando a gente fala em cooperativas, também tenho as minhas referências de cooperativas nas quais nós estávamos próximos, né? E nós acabamos contribuindo através do ciclo do risco, né? Implantando o ciclo do risco também nas cooperativas que estão sempre abertas para isso, né? Então, quanto melhor é a gestão, tanto de uma cooperativa de transportes, quanto de uma empresa de transportes tradicional, quanto melhor é a gestão sobre todos os aspectos, melhor vai ser o resultado em todos os sentidos que ambas vão ter. Perfeito. Durante muitos anos, o corretor foi percebido pelo mercado quase que como um intermediador entre seguradora e cliente. Mas hoje, com os produtos cada vez mais parecidos, tecnologia acessível e clientes mais informados, parece que o diferencial deixou de ser apenas uma venda de apólice. Na sua visão, qual passa a ser o verdadeiro papel do corretor nesse novo cenário? Na verdade, o corretor, Mário, é uma extensão da empresa do cliente, né? Quando se fala em cultura de prevenção, quando se fala em diagnóstico de risco, quando se fala em gestão de apólice, gestão do programa de seguros e gestão de crise. Não basta mais só vender uma apólice, de jeito nenhum. Corretor que, e infelizmente, esse é o mercado que eu atuo e eu posso falar tranquilamente, e infelizmente a grande maioria do mercado de corretagem de seguros não evoluiu nesse sentido, né? Basta você conversar, você participar de alguns grupos, na verdade, tu percebe que a evolução técnica, a evolução da grande maioria dos corretores de buscar outros ramos, no sentido de buscar outras formas de atuação, no sentido de entender mais de todo esse contexto de gestão de riscos, que na minha visão, como profissional e autoridade nesse segmento, e eu posso dizer tranquilamente que hoje eu posso me sentir uma autoridade nesse segmento, não existe nenhum tipo de apólice, nenhum tipo de proteção sem existir uma preocupação com o diagnóstico de risco, com cultura de prevenção, com programa de seguros e com a gestão de crise, né? Que todo mundo chama de sinistro, não é só um simples sinistro. Quando acontece um sinistro, uma perda, a gente trata como uma gestão de crise, porque ela acaba expondo a marca do cliente, acaba expondo outras situações, e se você não ensinar o cliente, você não orientar o cliente, não deixar escrito o que precisa ser feito, o risco, na verdade, de agravar os prejuízos que ele traz para a operação dele são muito grandes. E a grande maioria dos corretores, ele infelizmente está preparado apenas para vender uma simples apólice de seguro, seja no seguro para pessoa física, seguro de automóvel, né? Ou seja em ramos mais complexos. Então, o corretor de seguros ele realmente precisa evoluir muito ainda em todo esse contexto, né? Em ter conhecimento técnico, em estudar, em buscar mais informação, né? Uma situação que aconteceu em dezembro do ano passado que foi o novo marco regulatório do mercado de seguros, né? Nós, da Unity, nós enxergamos como uma grande oportunidade. Eu participei de alguns fóruns de debates com corretores e com seguradoras, né? Esses fóruns promovidos por seguradoras e por especialistas, que a grande maioria dos corretores enxerga como um problema, né? E por quê? Porque não está preparado para esse novo marco regulatório, que traz mais responsabilidade para o corretor, traz mais responsabilidade para a seguradora, traz mais responsabilidade, inclusive para o comissário de avarias, que é o representante da seguradora, que vai lá na ponta regular o sinistro, né? Bater foto do caminhão ou da carga, ou fazer o processo de regulação de sinistro quando ocorre uma necessidade de acionar a apólice. Então, assim, esse novo marco regulatório, ele está levantando a régua no mercado de seguros, né? E a grande maioria dos corretores ainda não entendeu isso, né? Isso eu trago esse novo marco regulatório que entrou, né, e que eu vejo como uma oportunidade para o mercado de corretagem de seguros,
Quando eu li, a primeira vez que eu li todas as novas regras, as novas exigências, as novas responsabilidades de todos os fornecedores, de todo o ecossistema que está envolvido nesse mercado, eu entendi como uma grande oportunidade para os corretores que são especializados e que realmente estão preocupados em proteger o patrimônio do cliente, em servir de instrumento para a proteção do patrimônio do cliente, dos interesses seguráveis do cliente. E isso traz também um desafio maior ainda para o mercado de cooperativa de seguros, porque o que já era mais desafiador, no sentido de vocês como cooperativas, né, estarem se adequando às exigências da SUSEP, né, no processo de regulamentação desse mercado que são as cooperativas, com o marco regulatório de seguros, isso aumenta ainda mais, levanta muito mais a régua, né? Então, assim, cooperativas que já não estavam alinhadas, né, e já não estavam preocupadas em fazer a coisa certa, fazer a coisa com governança de uma forma organizada, né, elas vão ter uma dificuldade ainda maior agora com esse advento do marco regulatório de seguros, que levantou mais ainda a régua. Isso para o consumidor de seguros, ele é realmente um benefício muito grande, né? Então eu vejo o novo marco regulatório de seguros como uma oportunidade para quem quer fazer a coisa certa. Perfeito. Na sua fala eu posso tirar aí da sua fala, sim, eu posso tirar um resumo a respeito de conhecer o cliente, conhecer o segurado. Que é o diagnóstico. E que é uma premissa da cooperativa. Se a cooperativa funciona como ela deveria funcionar, ela existe em função do cooperado. Perfeito. Então, a necessidade dos cooperados, né, que estão em torno da cooperativa, é que vão gerar, né, o ideal daquela cooperativa, vão trazer aquilo que responde à necessidade. E também, né, falando de corretor ou falando de mercado de uma forma geral, né, não pode se uma pólice padrão para tudo, tem que conhecer a necessidade do cliente, enfim, ou daquele que precisa ser segurado para entregar aquilo que ele realmente necessita. E não apenas fazer uma venda e depois tchau, né? É assim, Mário. Eu que sou da área de vendas, né, desde os meus 10 anos de idade eu vendia picolé aqui em Joinville, na frente da Embraco. Eu sempre, e aí, olhando pelo retrovisor e voltando no tempo, eu sempre tive, como profissional de vendas, embutido no meu processo de vendas, né, desde muito pequenino, lá, né, vendendo picolé, o processo de diagnóstico. Não existe qualquer tipo de profissional de vendas, corretor de seguros, vendedor de roupa, vendedor de qualquer tipo de produto ou serviço que consiga ter sucesso sem um processo de diagnóstico dentro da sua operação de vendas, né? O que é isso? Conhecer o teu cliente, conhecer o teu cooperado. Trazendo, na verdade, para a questão do mercado de cooperativas e seguros, precisa conhecer o cliente, né? Precisa existir um processo de diagnóstico para você poder entender o que você vai poder oferecer para o teu cliente para proteger o patrimônio dele, o que ele levou a vida inteira para construir. Ele está vindo aqui entregando na tua mão. Isso é uma responsabilidade social muito grande. Muito, independente se é um veículo popular, uma casa, da Minha Casa Minha Vida, ou uma mansão, ou uma indústria, ou um caminhão, ou uma frota de caminhões, independente, né? O peso tem que ser o mesmo. A responsabilidade, o olhar do profissional, da área comercial, de uma corretora de seguros, do corretor de seguros, ele tem que ser um olhar com o mesmo peso, né? Para o cara que tem um Gol 1000 segurado com ele ou tem uma frota de 1000 caminhões segurada com ele. Porque tanto o cara do Gol 1000, ele batalhou muito, ele lutou muito para ter aquela conquista. É o patrimônio dele. E o cara que tem 1000 caminhões, a mesma coisa, né? Então, assim, esse tem que ser o olho de dono. Dentro da cultura da Unity, nós cobramos muito a questão do olho de dono. Quer atender um cliente, quer fazer parte do time da Unity, você tem que ter olho de dono, né? Então, qualquer cliente que entre lá, ele vai conhecer a forma de atuação da Unity, que é o olho de dono. O olho de dono, nós cobramos a cada negócio, a cada atendimento que nós vamos dar para o cliente, e toda e qualquer empresa que se propõe, seja cooperativa de seguros, seja corretor de seguros, o mercado de seguros como um todo, ele precisa atuar como olho de dono, como se aquele patrimônio que ele está protegendo fosse o patrimônio dele. Aí sim ele começa a fazer diferença e ter esse sentimento, ele praticar esse sentimento, né? Então é dessa forma que eu entendo que
faça sentido para qualquer mercado existir, precisa existir um processo de diagnóstico para você entender, para você mapear dentro do teu processo qual vai ser a experiência do cliente como teu cliente, como você sendo uma extensão da empresa dele ou da família dele, protegendo o patrimônio dele. Então é dessa forma que a gente entende que deve acontecer qualquer início de relacionamento comercial quando a gente fala em proteção de patrimônio. Certo. Cristiano, existe uma frase bem conhecida, né, que seguro transfere risco, mas não elimina risco. Muitas empresas brasileiras investem muito mais na transferência do risco do que na prevenção. Você acredita que o mercado ainda confunde seguro com gestão de risco? E onde está essa diferença? Eu acredito que confundir, na verdade, seguro com gestão de riscos, eu acredito que não, né? Que são, na minha visão, no meu conhecimento, na minha experiência, né, de quase 30 anos atuando nesse mercado, eu entendo que não existe apólice de seguros sem programa de gestão de riscos, né? A gestão de riscos ela é obrigatória, né, para tudo que você faça, inclusive como pessoa física, né? Quando a gente fala com relação à pessoa física, né, o que é a gestão de riscos? Eu vou fazer uma viagem de final de ano com a minha família. Qual o melhor horário para sair? Qual a melhor rota? Né? A partir do momento que você programa, na verdade, que você bota a sua família dentro do seu carro para viajar, você precisa gerenciar o teu risco. Você precisa ir na internet, né? Você precisa buscar informações para saber o melhor horário para sair, né? Olhar, fazer uma revisão do seu carro, né? Pneu, freio e todos os itens de segurança do carro antes de colocar a sua família dentro do seu carro como pessoa física para fazer uma viagem. Isso é gestão de risco, né? Independente se você seja uma pessoa física ou se você seja um profissional, um empresário que tenha lá uma frota com 10 caminhões, com 100 caminhões, a gestão de riscos ela é fundamental e, na minha visão, em alguns casos, ou até na grande maioria dos casos, ela chega a ser até mais importante, mais relevante do que uma apólice de seguros. Porque a apólice de seguros ela vai entrar de uma forma reativa já, quando já existiu o problema, quando já existe uma perda patrimonial, quando a sua operação já causou um dano a terceiros, né? Então ela é muito reativa. Então quando você entra no campo da prevenção, né? Quando você tem a cultura da prevenção dentro da sua cabeça, a chance de você utilizar uma apólice de seguros vai ser muito menor, né? Então eu, como profissional, como autoridade na área de gestão de riscos e fã desse segmento, eu entendo que toda e qualquer pessoa física, todo e qualquer motorista, contratante de seguro, contratante de uma garantia através de uma cooperativa de seguros, antes de pensar na apólice, eu tenho seguro para tudo. Não, mas quando eu vou dirigir o meu caminhão, eu não falo no celular, eu não mando mensagem no WhatsApp, né? Eu respeito os limites de velocidade, eu não excedo a velocidade. Tem muito embarcador, Mário, que às vezes transferir risco, eu acho isso. O que é transferir risco? Quando você, como caminhoneiro, chega no embarcador para carregar e o gerente da logística chega para você e fala: pô, essa carga está atrasada, eu preciso que você aperte o pé para chegar no horário combinado. Se você acatar essa solicitação do teu cliente embarcador, né, do gerente de logística que fez essa solicitação para você, você está pondo em risco a tua vida, a vida de outras pessoas e o patrimônio do teu patrimônio, se você é o dono do caminhão, ou o patrimônio do dono da transportadora. Então, assim, não aceite. Você, como motorista de caminhão, quando você entra atrás da boleia, quando você assume a boleia, é igual piloto de avião, é igual comandante do avião. Você manda, né? Então, você toma a decisão e a decisão tem que ser em caráter de prevenção. Eu não vou exceder velocidade, eu não vou falar no celular dirigindo, eu não vou mandar mensagem pelo Zap no celular dirigindo, porque isso tudo agrava o teu risco, né? Então, pense muito na questão da prevenção. Isso é fundamental para que você tenha maior segurança na operação e você não cause danos materiais e ou corporais a terceiros. Corporais, quando eu digo, se envolver em algum acidente e você provocar um acidente que venha a ter vítimas fatais, né? E na questão do trânsito, isso realmente, e infelizmente, é cada vez mais comum a gente ver catástrofes acontecendo, e a grande maioria dos casos, infelizmente, é a imprudência, é a falta de um olhar estratégico para a questão da prevenção, né? O motorista ele tem uma
uma missão que, digamos, que seja 90% do sucesso dessa operação, né, que é a prevenção. Então, se o motorista do caminhão, sendo o dono ou não da transportadora ou do caminhão, ele tiver um olhar estratégico para a questão da prevenção, ele ter essa cultura na mente e no coração dele, ele pensar na família dele, né, quando ele vai sair para viajar, e antes de exceder velocidade, antes de acatar um pedido desse de um embarcador, corre, anda mais rápido que eu preciso entregar minha carga, ou ele falar no celular, ele vai pensar 2 vezes, e isso é prevenção. Isso, para mim, é mais importante do que uma pólice de seguro. A pólice de seguro ela é reativa, ela existe sim, mas a prevenção é fundamental em qualquer operação que exista. Mas para isso é preciso ter a cultura, né? Precisa ter a Já cultura. falou de cultura, porque não é incomum, né, que uma empresa, tipo assim, passe lá, como que funciona? Aqui você precisa, não pode ter excesso de velocidade, tal, mas aí no meio do processo, quando o motorista está lá, ele recebe uma ligação de um gestor, de alguém do processo, e que fala assim, ó, você precisa fazer tal coisa. E nisso ele vai ter que abrir mão de horas de sono, ele vai ter que apertar mais o pé porque precisa chegar. Essa cultura precisa passar, precisa vir do dono, o gestor precisa entender, o motorista precisa entender, para que isso diminua, digamos, porque a pressão todos vão ter, né? Sempre vai ter pressão. Sim. Só que tem coisas que a pressão não pode chegar, não pode afetar, como essa questão mesmo de forma alguma. A cultura. Quem é dono da transportadora, né, por saber que ele responde civilmente, criminalmente, quem vai responder, no caso de um acidente com vítima fatal, vai ser o motorista. Né? Civilmente, quem vai responder vai ser o dono da transportadora. Né? Então, assim, quando ele essa solicitação de apertar o pé, de ligar para o motorista, pouco provável que vai ser do dono da empresa. Vai ser pode vir a ser de um gerente de logística, de um gerente de frota, e que nas transportadoras, né, que eu conheço e que tem esse receio, esse medo de causar, de se envolver em acidentes, né, eu acho pouco provável que que essa cultura do cuidado, né, de orientar o motorista a andar mais rápido, de ligar para o motorista, né, não, manda mensagem no teclado, manda mensagem no rastreador, né, tenta não fazer contato com o motorista quando ele estiver conduzindo o caminhão, quando ele estiver com o caminhão em movimento. Né? Então, eu entendo que o dono da transportadora, ele dificilmente vai ter essa atitude. Né? E essa cultura da prevenção, essa cultura, ela precisa fazer parte do dia a dia da empresa. Né? E isso é cobrança, isso é treinamento, isso é todos os dias, né, alguém da empresa estar falando com o motorista, né, e ter as campanhas para que essa cultura de prevenção seja existente dentro de cada empresa. As cooperativas de crédito levaram inclusão financeira. Aqui no sul do país a gente vê muito É muito forte isso, né? Essa força, né? Financeira, levaram inclusão financeira para milhões de brasileiros que hoje ocupam um espaço relevante no sistema financeiro nacional. Muitos acreditam que as cooperativas de seguro podem seguir um caminho semelhante. Você enxerga esse mesmo potencial? As cooperativas de seguro podem transformar esse mercado da mesma forma que as cooperativas de crédito transformaram o setor financeiro? Eu acredito que sim, eu torço para que isso aconteça, né? Que isso vai gerar mais proteção ao patrimônio das empresas, das pessoas físicas e por aí vai. Né? Mas existe uma demanda de organização muito grande nisso. Né? Eu entendo que as cooperativas de crédito, né, que nós temos várias cooperativas de crédito que são potências financeiras, né? Inclusive nós temos conta em uma delas, né? Eu entendo que o trabalho que elas fizeram financeiramente e o trabalho que elas vêm fazendo é muito positivo. Né? Elas têm muito mais um olho de dono para com os interesses do cooperado do que as instituições financeiras que são os bancos. Né? Mas quando a gente traz para o segmento de seguros, de proteção, né, eu vejo um caminho muito longo a ser percorrido pelas cooperativas de crédito, né, que elas acabam não oferecendo uma experiência, elas acabam conseguindo comercializar as apólices de seguros, né, mas elas acabam não oferecendo uma experiência completa quando a gente fala em atendimento a sinistro. Então esse é um gap importante que eu entendo que ele pode vir a ser equilibrado
através de uma atuação em parceria das cooperativas de seguros, né? Fazendo parcerias com as cooperativas de crédito. Eu entendo que existe uma oportunidade muito grande nesse sentido, porque as cooperativas de seguros podem vir a oferecer essa experiência, a cobrir esse gap, né, na questão de tratamento, né, dos seguros, né, oferecidos e comercializados pelas cooperativas de crédito quando ocorre o sinistro, né? Que hoje esse trabalho acaba sendo feito no mercado de seguros pelos corretores, né? Essa experiência de acolher o cliente quando acontece um sinistro, né? Hoje, infelizmente, as cooperativas de crédito não têm isso. Hoje, o cliente das cooperativas de crédito, eles acabam tendo que ligar no 0800 e eles acabam sendo atendidos por empresas terceirizadas que não têm o mesmo nível de olho de dono que o corretor tem. Então, eu entendo que uma parceria, voltando para o mercado de cooperativas de seguros, eu entendo que essa seja uma grande oportunidade de prestação de serviço da cooperativa de seguros em parceria com as cooperativas de crédito. Eu entendo que aí existe uma oportunidade muito grande para que elas acabem se conversando e trazendo essa experiência como um todo para o mercado de uma forma geral. Quase chegando no fim do nosso episódio hoje, especialíssimo, com a presença aqui do Cristiano. Queria convidar você para não esquecer de deixar seu like, curtir, compartilhar, deixar comentários que a gente responde. Em um momento oportuno a gente vai responder as suas questões e agradecer você que tem estado na audiência aqui junto com a gente, tá? O cooperativismo sempre teve como base a proximidade, participação dos cooperados e o senso da comunidade. Ao mesmo tempo, o mercado exige cada vez mais tecnologia, automação, eficiência operacional. Inclusive, né, eu estava aqui já pensando nas oportunidades que a cooperativa de seguro, o sistema cooperado da Uniseg, vai ter como oportunidade dentro da Unity, ou junto com a Unity, porque nós temos as cooperativas de seguro com especificidade para pesados, né? E essa experiência toda, e essa clareza, e esse diagnóstico todo pode ajudar também, eu falo das nossas, né, da Uniseg, mas todos aqueles que estiverem entrando, né, no mercado de seguro através do cooperativismo. A Unity tem toda essa experiência, tecnologia, que é fundamental hoje, né, no ramo dos pesados e tudo mais, né? Ao mesmo tempo, o mercado exige cada vez mais tecnologia, automação e eficiência operacional. Como você acredita que as cooperativas conseguirão preservar a sua essência sem perder competitividade diante das grandes estruturas do mercado segurador? Assim, buscando a organização, buscando, fazendo acontecer o que a Unicoper tem feito, se organizou para existir dentro do que a Unicoper desenvolveu, que é governança, que é conselho consultivo, que eu sei que o Dada constituiu esse conselho consultivo dentro da empresa dele, dentro da Unicoper. Então, assim, as cooperativas que realmente querem crescer e querem atingir, querem conseguir essa homologação, esse reconhecimento por parte da SUSEP, elas precisam perseguir essa organização todos os dias, a cada segundo. Isso tem que ser o foco principal, né? E aí eu digo o seguinte, né? Quando a gente fala em risco, Mário, hoje as cooperativas de seguros elas estão preparadas para atender o casco né, o patrimônio do cliente, né? O seguro do caminhão, o seguro do automóvel, enfim. Mas a grande maioria delas ainda não está preparada para atender o dano e precisa evoluir nesse sentido, né? Para atender o dano causado pelo cooperado, né? Pelo contratante da cooperativa de seguros, quando ele causar um dano material, um dano corporal a terceiro. Isso ainda precisa ter uma evolução grande, né? E isso precisa... Pra vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo, né? Dentro da Unity, a Unity não é uma corretora de seguros que faz seguro de automóvel ou seguro de caminhão, né? Nós optamos em não atuarmos nesse segmento. Mas, em alguns casos, para determinados clientes que atendem o nível de exigência para a gente poder gerar uma boa experiência, nós temos algumas regras.
A principal delas, não se faz seguro de automóvel dentro da Unity com uma cobertura de RCF, que é a responsabilidade civil facultativa de danos materiais ou corporais causados a terceiros, com uma importância segurada inferior a R$500 mil. A nossa equipe, o nosso time, ele é proibido de fazer qualquer apólice, de emitir qualquer apólice de automóvel ou de caminhão, né, que tenha uma importância segurada, uma cobertura inferior a R$500 mil. Por quê? Porque o caminhão ou o veículo, ele tem a tabela FIPE, que ele tem um valor determinado, tem um valor monetário que está claro quando acontece um sinistro de perda total. Quando você fala em danos materiais ou principalmente danos corporais a terceiros, não existe uma tabela para isso, né? Então é aí que entra uma grande oportunidade, um grande gap que as cooperativas como um todo precisam buscar perseguir esse ajuste, né? Porque como que através de uma operação de resseguro que possa, na verdade, fazer com que as cooperativas possam também oferecer ao seu cooperado, né, que contrata a proteção do seguro para o seu patrimônio, para o casco do seu veículo, também para danos materiais ou corporais causados a terceiros. Então, existe uma oportunidade, né, de melhoria nessa questão, né? Então, existe uma limitação, né, porque hoje os caixas das cooperativas, né, talvez acredito que eles não teriam, na verdade, poder suficiente, né, para poder bancar essa questão dos danos materiais ou corporais causados a terceiros por um dano causado pelo cooperado, quando ele for culpado pelo acidente, né? Existe uma limitação, né, para isso, mas essa limitação ela precisa deixar de existir, precisa aumentar esse valor segurado, essa importância segurada na minha visão. Então isso é uma oportunidade, até uma oportunidade de negócios importante que vocês como cooperativas precisam buscar através de uma operação de resseguro, enfim, para poder atender melhor o cooperado de vocês. Então eu vejo dessa forma essa evolução dentro desse segmento de cooperativa de seguros. Tá. Inclusive, você traz essa oportunidade da gente comentar que o Eduardo Dada, a Confseg, a Central Uniseg e a própria Unicooper e as outras cooperativas que estão nessa fase de transição, né? Porque cooperativa de consumo e proteção patrimonial realmente tem toda essa limitação, mas a cooperativa de seguro ela vai atuar como uma seguradora, né, devidamente, né, tendo o ok da SUSEP, mas cumprindo também aquilo que é estabelecido sobre reserva, capital, sobre a cobertura e sobre essa questão de onde vem e qual é o capital, né, que vai ter reservado, né, para cobrir tudo isso. Então, essa busca já existe, né, porque para atuar no mercado segurado, as cooperativas que realmente estiverem de acordo com aquilo que é a SUSEP, lei, regulamentação e tudo mais, resolução, as cooperativas elas precisam de fato ter isso. Então essa é uma limitação que ela vai sendo superada, mesmo porque a nossa central, as cooperativas que estão conosco, elas estão passando por estudos atuariais, o mesmo estudo atuarial que as seguradoras convencionais do mercado precisam ter, que não é que é uma opção, tem que ter, porque a SUSEP olha para isso também, a solvência e tudo mais. Então essa limitação na transição ela vai ter que ser superada, né? E o trabalho já está sendo feito para que seja superado. O mercado antigo não previa isso, não tinha isso, né? De fato era uma limitação, era um risco, né, maior. Porém, dentro do novo mercado, dentro da nova legislação, Uniseg, cooperativas, Unicooper, todas terão que estar dentro dessa faixa de exigência, digamos. Perfeito. Uma situação que me ocorreu agora, um exemplo, né, de um amigo meu, né, que tinha uma contratação de garantia através de uma cooperativa de seguros, e ele teve... o carro dele deu PT, né? E mesmo dando PT, mesmo atingindo mais que 70% do valor do carro, considerando a tabela FIPE, a cooperativa que atendia ele, né, bateu o pé dizendo que queria arrumar o carro, né?
Isso é uma situação que a cooperativa de seguros ela não pode permitir. Sim, né? sim. Ela precisa seguir os mesmos critérios, no mínimo, Perfeito. que o mercado de seguros segue. Né? Então, assim, essa é uma preocupação que existe e que deve existir, na verdade, quando a gente fala em buscar essa regulamentação. Né? Essas regras, esse olhar cuidadoso com o mercado. Né? Por exemplo, o mercado de seguros, né, ele utiliza 100% de peças novas, né, de reposição. E quando acontece alguma situação de sinistro de cooperativa, algumas cooperativas a gente entende que tem as suas oficinas próprias e tudo mais, e acaba buscando a recuperação do bem que foi danificado. Isso é uma oportunidade de melhoria importante, porque isso também acaba movimentando um mercado paralelo, que é a questão de desmanches. Tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, todo esse contexto, né, para buscar essa validação junto à SUSEP, essa regulamentação junto à SUSEP, precisa ser olhado e ser revisado pelo mercado de cooperativas de seguros. Né? Então, isso é fundamental para que continue crescendo. Eu torço para que continue crescendo, né? Porque quem ganha com isso é o consumidor, é o segurado, são as pessoas, as empresas que buscam a garantia para proteger seu patrimônio. Né? E aí, quanto mais oportunidades, quanto mais ofertas existirem no mercado, ofertas responsáveis, melhor vai ser para o mercado consumidor de uma forma geral. Bom, chegando ao fim aqui, quero fazer antes das suas considerações finais, né? Queria fazer uma pergunta, assim, agora mais voltada, assim, à expectativa. Né? A gente falou aqui de vários assuntos aqui, mas eu quero perguntar para ti a respeito da sua expectativa, né, da sua caminhada, da sua jornada, a Unity. Digamos que nos encontremos daqui a 10 anos, né, em uma das nossas singulares, ou mesmo na central, ou mesmo aqui no Cooperativo de Seguro Cash. Como que você imagina essa história sua, né, que se confunde com a história da Unity, acho que é a essência mesma. Como que você imagina, né, a sua trajetória, o legado, como você falou mesmo, e como que você vai chegar lá daqui a 10 anos? Assim, Mário, eu cada vez mais, né, a Unity, o Cristiano, os meus sócios, né, nós vamos ser entusiastas em proteger patrimônios. Né? E para proteger patrimônios, a gente jamais vai deixar de abrir mão do tema prevenção, do tema cultura de prevenção. Não existe, e aí a gente fala para os ouvintes, né, seja o motorista de caminhão, seja o empresário, seja os executivos das cooperativas de seguros, né, batam nessa tecla da prevenção. Criem processos para que o segurado, para que o cooperado desenvolva dentro do seu dia a dia, no seu dia a dia, de uma forma muito simples, às vezes, não precisa ter muita tecnologia, né? Basta atitudes. Quando a gente fala em prevenção, basta ter atitudes. Né? Então, o meu sonho daqui a 10 anos é que o tema prevenção seja cada vez mais evoluído. A cultura de prevenção dentro das empresas, ela tem uma evolução muito grande, né? Porque isso vai permitir que nós consigamos prevenir a ocorrência de situações que acabam trazendo perda de vidas humanas, perda de patrimônio. Né? Então, o caminho é a prevenção. Né? O seguro ele faz parte, na verdade, dentro do conceito do ciclo do risco, que é diagnóstico de risco, cultura de prevenção, programa de seguros e gestão de crise. Né? Invistam em saber quais são os riscos que as empresas estão expostas e a cultura de prevenção que existe nelas. Né? Não vai conseguir impor, tu não vai conseguir colocar uma cultura de prevenção da noite para o dia. Né? Ou seja, por quê? Porque se você der uma dose muito forte de remédio para o teu paciente, você vai matar ele. Né? Então, a cultura da prevenção ela precisa ser implantada, né, ao longo da linha do tempo de uma forma homeopática, mas ela precisa existir.
né? E a cultura de prevenção, ela previne grandes perdas, ela previne a ocorrência de catástrofes, ela previne a perda de vidas humanas. Então, nós da Unity sempre seremos fãs da cultura da prevenção nas empresas. Então, daqui a 10 anos, eu espero que o mercado tenha evoluído muito nesse tema de cultura de prevenção, né? Que às vezes puxa o freio de mão, mas puxando o freio de mão, ele minimiza riscos de grandes perdas, tanto de perdas materiais quanto de vidas humanas, né? Então, daqui a 10 anos, eu espero que a cultura de prevenção do brasileiro ela tenha evoluído de uma forma muito importante e que a Unity tenha contribuído muito nisso. E nós, da Unity, queremos contribuir com a Unicoper, do Dada, com todo esse contexto, né? E com a nossa experiência nessa jornada de vocês, né? Que é a busca pela regulamentação, né? Junto à SUSEP, e para nós fazer parte disso, contem conosco como consultores, como conselheiros, que nós temos muito a agregar a esse mercado. Tenho certeza que tanto a Unicoper quanto a Uniseg terão muito que aproveitar dessa oportunidade, porque tudo isso que você falou nos encanta, mas não é um encantamento fantasioso. É um encantamento de possibilidade, de transformação, o que gera e o que daqui a 10 anos você vai ter no seu know-how muitas vidas preservadas, muitas cargas preservadas, economia de negócio, né, satisfação, né, do seu cliente. O que nós também queremos aproveitar muito disso, com certeza. Vamos traçar uma caminhada de parceria juntos aí. E agora, né, chegando ao fim do nosso Cooperativa de Seguro Cast, né, agradecendo a todo mundo aí, os nossos inscritos, quem deixa o like, comentário, quem está chegando pela primeira vez, né, fortalecendo aí o nosso canal, fortalecendo aí o nosso meio de comunicação sobre regulação, sobre diversos assuntos que envolvem, né, seguro, proteção patrimonial, transportadoras, cooperativas de transporte e tudo mais. E nós queremos, Cristiano, agora dar a oportunidade para você, olhando para aquela câmera ali, né, deixar o seu até mais ou até logo, né, a sua mensagem para quem está nos ouvindo, sabendo que nós somos muito gratos aí ter esse privilégio de ter você com a gente aqui, a sua experiência, sua história, sua família e tudo mais. Legal, Mário. Seu contato também, Cristiano. Seu contato, como que te encontram? Como a gente acha você? Mário, eu quero agradecer essa oportunidade. Nós estamos bem assíduos nas redes sociais, né? Meu Instagram é Cristiano Oliveira, _Unity, e estamos no LinkedIn também, como Cristiano de Oliveira. E o meu recado vai para um profissional que eu admiro muito desde quando eu comecei a trilhar minha jornada no mercado de seguros, de gerenciamento de riscos, que é ao irmão da estrada, que é o caminhoneiro, né? Você é um grande herói, né? Eu sou um fã do profissional que conduz a nossa economia, que é tão importante para a nossa economia. E você, como profissional do volante, da estrada, você tem uma responsabilidade social muito grande ao ligar seu caminhão e iniciar sua jornada, iniciar sua viagem, né? Tenha a cultura da prevenção na sua mente, no seu coração. Não exceda a velocidade, não fale no celular, não mande mensagem de WhatsApp quando estiver dirigindo. Isso já é um início muito grande da cultura da prevenção e realmente vai proporcionar e vai evitar, vai minimizar riscos e vai evitar grandes tragédias, né? Então, você como motorista de caminhão, você é o piloto, é como se fosse o piloto do avião. Quando você assume a direção do seu caminhão, é você que manda, né? Então, todos os seus acertos, eles vão ser um benefício para toda a sociedade. E o seu erro, né, quando você não tiver a cultura de prevenção, pode ser uma fatalidade provocada por uma imprudência, por um excesso de velocidade, por dirigir falando ao telefone, mandando mensagens. Então, querido caminhoneiro, querido herói da estrada, pense muito nisso, pense na sua família quando você estiver conduzindo o seu caminhão. Esse é o recado que eu deixo para vocês e fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado ao Dada da Unicoper, que é referência. Tudo que ele fez, tudo que ele vem fazendo, na verdade, dentro da Unicoper, para mim é referência, na verdade, e é o que o exemplo dele, o exemplo da Unicoper, o exemplo da tecnologia e da governança que a Unicoper implantou dentro da operação dela,
é o que eu entendo que possa fazer a diferença nessa jornada da busca pela regulamentação junto à SUSEP. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, Cristiano, e muito obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça de deixar seu like, curtir, compartilhar com os caminhoneiros e compartilhar com todo mundo, cooperativismo, para fazer o nosso assunto e o nosso canal chegar cada vez mais longe. Obrigado, esse foi o seu Cooperativa de Seguro Cash e até a próxima. Fui!